chegado ao território americano, segundo a visão do historiador, um pouco antes dos portugueses, de modo que o direito à terra não era deles, era de quem a conquistasse. E essa ideia, que é muito forte no século XIX, que o direito à terra é o direito da terra conquistada, que era fundamentada na opinião de vários sociólogos e juristas, é algo que fundamentava, inclusive, a campanha do partido nazista sobre os territórios do oeste da Europa. Era uma ideia muito forte. No século XIX, uma ideia inexistente. Quer dizer, o relatório, no fundo, diz que tem direito à terra não aqueles que a Constituição da República estabeleceu no seu artigo 231. Tem direito à terra aqueles que a conquistaram, porque isso está registrado nos cartórios. E vem agora os fraudulentos e tirânicos antropólogos assinar pareceres e dizer que aqueles povos que habitam ali há muito tempo, então séculos ali. Isso é um total desrespeito a um princípio que não quer ser dito aqui, mas que é um princípio muito claro. Esse sim tirânico, que é isso. Agora, todas essas questões, se um projeto como esse de escola sem partido for aprovado, talvez a gente não possa mais discutir nas universidades, nas escolas brasileiras. Vão dizer que a gente está fazendo proselitismo, ideologia, subversão. Só um comentário, na verdade, pelo projeto, os professores poderiam até ser criminalizados, se algum acusado de estar fazendo isso. Mas isso é assim com os antropólogos, como nós temos discutido hoje. Você traz outro exemplo, o movimento social é criminalizado. E hoje no Brasil, se você sai às ruas para livremente se manifestar, como prevê a Constituição, a Polícia do Estado de São Paulo, que é o meu estado, não hesita em aplicar dura repressão contra, seja os estudantes, sindicalistas, ou qualquer cidadão que vá se manifestar contra o governo. Porque se fosse manifestar a favor do governo, e aí a polícia vai até tirar selfie, abraçar as pessoas e confraternizar. Porque assim é. E eles acusam os outros de ideólogos. Parece muito... João. Há dois primeiros comentários que eu gostava de fazer. O primeiro, penso que o Pedro já não está entre nós, mas uma experiência que ele estava a falar. Eu tento evitar falar da expressão pós-facto, porque, na minha opinião, ela tem o mesmo problema que tem a postura dos responsáveis pela CPI, quando dizem ou todos somos brasileiros ou então não somos nenhum. E é a mesma coisa. Eu não gosto de falar de factos, gosto de falar de evidência. Porquê? Porque a própria noção do facto presume que pode haver uma coisa que é absoluta e para além de tudo mais verdade, e que é verdade fora da própria existência humana. Isso claro que não pode haver. E, portanto, nós não deveríamos falar de factos, deveríamos falar de evidência. E parte do problema das pessoas que defendem que vivemos numa sociedade pós-facto é precisamente esse tudo ou nada. E a mesma coisa se aplica à noção de nacionalidade. Ou somos todos brasileiros ou nenhum de nós é. O problema é precisamente igual. Não se trata de ser todos brasileiros ou não, trata de serem brasileiros de maneiras diferentes. E essa questão portanto, aí o grande perigo do tudo ou nada é muito presente. Depois gostava de falar um bocadinho sobre a questão que o Pedro acaba de levantar, porque também na África do Sul o apartheid justificava a sua presença dizendo um facto que é mais ou menos histórico, que a ocupação bantu não tinha chegado à cidade do Cabo quando os portugueses primeiro lá chegaram. Parece que é mais ou menos verdade, pode ser um bocadinho mais lá para lá, um bocadinho menos lá para lá, mas é totalmente irrelevante, porque isso não é a razão para oprimir pessoas, para transformar pessoas em escravos, etc. e tudo mais que eles faziam. Isso não pode ser, portanto não tem nada a ver. Mas é interessante que este modelo de conquista está lá, e isto liga-se um bocadinho ao que eu estava a dizer sobre a própria forma de constituição das settler societies. Na África do Sul não estava em causa defender uma settler society, estava em causa constituí-la. Porque a África do Sul não é uma settler society como a América é. E precisamente tentou ser e não conseguiu. E essa é a parte da questão. Depois, isto é particularmente interessante no Brasil, quando nós todos sabemos, e na Bahia muito em particular,
particular, quando todos nós sabemos que essa tal propriedade que estas pessoas reivindicam nem sequer normalmente é propriedade legal. Está porque para a maior parte dos terrenos agrícolas brasileiros são tidos em regime de posse e não de propriedade, e na Bahia a quantidade de terrenos que podem reivindicar-se de títulos de propriedade legal é baixíssima. E se não fosse, a maior parte das pessoas, que eu não conheço tanto os que estão ali em Ilhéus, conheço melhor os que estão em Valença, mas os que são donos das grandes fazendas de Valença construíram-nas através de grilagem. Largamente. E isso é um facto histórico, porque a gente pode perguntar, olha, foi assim, não foi, tal. Eu conheço pessoas que foram jagunços, que fizeram a larga parte da sua vida como jagunços, e que eles explicam o que é que fazia e tal. Portanto, se há grilagem, então o que é que eles estão a reivindicar? Isto é particularmente interessante, porque precisamente trata-se de uma terra a conquistar. E como tal, não se trata, como no caso da Europa, e particularmente no caso de Portugal, onde houve um fim do antigo regime, e portanto quase todos nós que somos donos de pedacinhos de terra aqui e ali, temos uma propriedade legal, aliás, quase mesmo todos hoje em dia. Mas não é o caso no Brasil, muito pelo contrário, é particularmente interessante, que é que no caso do Brasil o problema se põe na mulher independente. Queres colocar uma questão? Eu sou Alisson, também brasileiro e baiano, e filho dessa região que a professora Suzana Veigas apresentou aí no mapa, né, a região Cacaueira, onde está a Olivença, Guararema, e fui professor em São José da Vitória, que já foi um distrito de Guararema. E também fui professor de uma licenciatura intercultural em educação escolar indígena que existe no estado da Bahia, através da Universidade do Estado da Bahia. E que algumas pessoas dessa aldeia estão lá presentes, apareceram até algumas vezes nas fotos. O Cacicamo, por exemplo, Tupinambá. E tudo isso é muito constrangedor. Tudo isso é muito constrangedor. Tem 6 meses que eu estou aqui, estou fazendo doutorado, eu sou de São Luís. E essas notícias vão chegando, roubando o sono da gente, roubando a energia também da gente. A gente está distante, não sabe como é que as coisas estão se organizando lá. Mas é particularmente especial essa discussão que está sendo pautada aqui por vocês, e eu os parabenizo todos, e em especial muito em solidarismo, assim como também em nome dos colegas e das pessoas da área de antropologia, de ciências sociais, da licenciatura indígena, como a professora Suzana, porque as pesquisas na área de ciências sociais, na temática indígena, no Nordeste da Bahia, tiveram também a ver com o português, com o Pedro Agostinho, né? Um trabalho sobre digo aí, um trabalho que ele fez e que gerou uma série de outros trabalhos que veio culminar na PNEB, né? E que tem uma relevância muito importante, que vínhamos colhendo frutos dessa atividade muito importante para um projeto de civilização, digamos assim, né? Esses trabalhos contribuíram muito, e agora nós assistimos, como o professor Pedro bem pontuou, um processo de demolição. Né? Isso é muito frustrante, muito constrangedor. Diante disso, eu queria pontuar só rapidamente aqui algumas coisas, né? Sempre foi muito difícil para a gente, como professor da área de humanas, trabalhar qualquer temática indígena em sala de aula, especialmente na Bahia e no sul da Bahia, onde uma região que atravessou o século XIX, fazendo com que parte de sua população acreditasse que lá não houve trabalho escravo e lá não houve também hostilidade aos indígenas. Como se aquele pedaço de terra fosse um espaço, um sucursal do paraíso. Né? E é uma coisa muito fácil colocar assim, as populações das cidades, os segmentos subalternos das cidades, a classe trabalhadora das cidades contra os indígenas e quilombolas, é muito fácil. Basta a gente ter um ingrediente aí chamado mídia. A mesma mídia que tomou escândalo, por exemplo, e aí, não querendo entrar, estou apenas tentando compreender a situação, né? A mesma mídia que torna escândalo abusos ou erros de determinados segmentos, para outros ela noticia com determinada calmaria, ou quase não noticia, né?
e é realmente imparcial algumas vezes, né? Em alguns casos, quando deveria ser escândalo, né? E a Lei 11.645, ela já vem evidenciando essa dificuldade que todos os profissionais têm, também da área de das letras, né? A literatura e tudo, para trabalhar a temática indígena em sala de aula. Aí a gente vê, de vez, né, a destruição dos direitos trabalhistas, da Previdência, a reforma do ensino médio, tudo isso com o amparo do nosso dinheiro, né, porque está tendo propaganda, estamos funcionando como um Estado nazista. A propaganda do Estado antidemocrático circula na mais mídia de uma maneira assim, muito acelerada, de forma que é como se eles estivessem assim, aproveitando um momento, porque eles não sabem o que virá depois, é como se eles tivessem tendo que aproveitar esse momento e fazer tudo em vez. E não dá tempo nem da gente processar o que está acontecendo, já vem outra coisa assim enorme, muito difícil por cima. Então, essa demolição, constituída em cima de uma ideia de brasileiro como um ser superior, ideal, como contou o professor João Cabral, ela, na região que a professora esteve pesquisando e que a professora está colocando em evidência, a região cacaueira, ela tem uma conotação especial porque essa região do sul da Bahia, ela sustentou o PIB da Bahia durante praticamente 70 anos do século XX e, de alguma forma, fez com que ali nascesse uma elite ressentida, muito ressentida, de representação política, de alguma forma, né, na esfera estadual, e muito violenta, e de traços violentos assim bastante bárbaros, né? Desde o desaparecimento do caboclo Marcelino, né? De lá para cá, pessoas desaparecem, mulheres, crianças desaparecem, né? Sempre foi uma constante isso naquela região. E, né, para a ironia do destino, né, tínhamos naquela região uma universidade estadual que tinha um curso de agronomia que tinha cota para filhos de cacauicultores, era justamente o inverso. Então, numa passada assim, de 14 anos de governo progressista, vou colocar assim entre aspas, nós abrimos nesta mesma universidade estadual de Santa Cruz, né, abrimos a perspectiva de estudantes negros e indígenas no curso de medicina que foi implantado de maneira abrupta e completamente desestruturada para agradar setores da elite, também só recentemente. Então, uma questão que fica, para mim, avaliando essa situação toda constrangedora, é que, porque a gente, como pessoas da academia ou como cidadão, a gente pensa várias coisas, mas eu sinto falta da gente incluir nas nossas reflexões alguma coisa que diga respeito às comunicações. Porque o que assistimos na Venezuela, a época que Chávez era vivo, né? Independente do posicionamento de Chávez ou não, ser condizente com o que eu penso ou com o que não penso, é que nós temos um braço desse capital global, ou dessa Wall Street, plantada no seio de uma sociedade que, por estar vivendo em tempos modernos, que no mínimo trabalham 6 horas por dia, né, se orientam por aquilo, não são leitores. Os redes sociais hoje não são assim, eles não buscam a informação em meios para muito além daquilo que é servido a eles, né? Então, é uma coisa com a qual suponhamos que o Brasil venha superar esse golpe fascista, ruralista, que está vivenciando agora, né? O que faríamos após isso? Continuaríamos refém de uma televisão que também é golpista, que participou do golpe de 64, que participou do golpe eu considero o golpe também a primeira derrota na eleição de Lula em 89, né, que elegeu Fernando Collor de Mello, né, que tivemos um processo de campanha completamente enviesado pela mídia brasileira, e que continua, né? Então, na Bahia, como a professora colocou, vivemos um estado de exceção por quase 6 meses e sequer a mídia local destacava isso. E qualquer cidadão que destacasse isso era acusado de ser indígena ou de ser assim, que indígena naquela região é semelhante a terrorista, né?
Uma pessoa em Guararema que vende açúcar para um simpatizante do movimento indígena, amanhã tem sua vendinha incendiada. O que o senhor colocou, professor João Pedro, ou João Cabral, a respeito da grilagem, é tão evidente que Jorge Amado foi quem popularizou o caxixe e tudo mais, é uma coisa, né? Então, quer dizer, esses homens estão fazendo esse tipo de documentos e essas coisas terminam se concretizando, relatórios absurdos, peças que são monstruosas como essa. Amparados em quê? Né? É uma coisa tão surreal como estar observando um documento como esse, que de fato a gente se sente impelido a guerrear, professor Pedro. A guerrear. E aí eu fico imaginando, são os índios lá do sudoeste mexicano, né? O Exército Zapatista de Libertação Nacional, porque aqui os índios brasileiros não aderem um exemplo daquele, porque, sabe, parece que as coisas vão chegar a uma situação limítrofe e é uma sensação realmente... Bom, são as observações que eu queria fazer. Eu peço desculpa. Sim, mas peço só uma brevidade, para termos depois a oportunidade ainda de escutar as reações da mesa. Sim? A pergunta muito rápida. Quem são as pessoas, afinal, que fizeram a avaliação dos trabalhos antropológicos? Porque assim, a comissão, nós sabemos quem são as pessoas que estão, mas não foram eles que provavelmente tiveram esse trabalho trabalhoso, de buscar dentro das teses de doutoramento, das discussões, de fazer essa relação de compatibilidade. Quem são os técnicos? É possível saber quem são? Mais alguma? É que está relacionado com isso que ele acabou de falar, ou seja, que tipo de legitimidade se pode criar? Bom, a gente sabe que não é nenhuma, mas enfim, no sentido de tentar discutir isso. Quem são? Bom, então, agora a mesa para os comentários finais. Não ouvi o seu nome. Alison. Em primeiro lugar, dizer que agradeço muito o depoimento que fez, até porque é sempre importante que não seja eu a falar da Bahia apenas. E dizer que eu gostava de salientar daquilo que disse um aspecto, porque não foi ainda aqui muito falado. E eu acho que é uma peça fundamental em todo o processo histórico dos últimos 15 anos, e que é o papel dos mídias. Porque efetivamente os mídias não deixaram apenas de ocultar factos no Brasil, mas eles passaram realmente a fabricar factos da mesma natureza destes do relatório que nós aqui encontramos. E há supostos documentários que aparecem muitas vezes na televisão, na Bahia. Por exemplo, eu lembro-me que aqui há uns tempos, quando este momento de maior de guerra, de facto, em que a polícia militar tomou conta no terreno, em que apareciam fazendeiros a dizer que eram índios, portanto, apareciam supostos documentários na televisão, em que os interlocutores eram eles próprios proprietários de terra, a dizer que eram índios e a falar teoricamente em voz dos índios. Portanto, chegámos a um nível de perversão, digamos, da comunicação nos mídia, de facto calamitosa, porque pessoas que não soubessem que aquela pessoa era fazendeira podiam presumir que era alguma liderança indígena que estava, de facto, a falar. E por isso começámos realmente a criar contrafactos ou contra-evidência, para usar, e gostei muito desta proposta do João de pensar nas evidências, porque exatamente aquilo que me parece é que este relatório é um relatório em que, teoricamente, anula a possibilidade de haver evidências do que os antropólogos, naquele caso, estão a afirmar. O segundo aspecto que eu queria dizer é que, efetivamente, eu julgo que realmente, nos casos que a Bahia exemplifica, é o que é que uma história altamente ideológica, como a história segundo a qual a região cacaueira é um dos grandes construtores do Brasil, através do cacau, pode fazer a uma região. E tem havido algumas contra-histórias, por exemplo, a mostrar a importância de Piaçaba na produção regional no século XIX e no período colonial, da própria mandioca durante esse mesmo período, que vão contra esta ideia de que apenas o cacau, que afinal
teve um período de êxito relativamente curto, que outras produções agrícolas tiveram na região. Algumas, como a piaçaba ou a mandioca, na verdade, de origem indígena. Portanto, é realmente fundamental. Eu queria deixar aqui, acrescentar apenas ao que disse, e que agradeço muito estes dois comentários. A questão dos mídias e a questão da história, que vai ao encontro também do que o Pedro António estava aqui a dizer, que é realmente fundamental. Em relação ao que disse a Simone, eu devo dizer que, de facto, só para a preparação desta mesa tive a ler com mais detalhe as tais 500 páginas e que e que essa questão também se me colocou com alguma perplexidade, porque, por exemplo, as muitas citações que são feitas ao meu livro, capítulo a capítulo, que são usadas para, eu não cheguei aqui a falar disso, mas há uma nova abordagem ao conceito de tradicionalidade, que é um conceito de tradição, portanto, completamente obsoleta, histórico, essencialista. Dei-vos apenas aquele exemplo do documentário à fotografia da menina que está a capinar e, portanto, os índios não conheciam o ferro, portanto, isto é uma demonstração de como não podem ser tradicionais, mas isso é feito ponto a ponto. Então, por exemplo, falam aqui que eles bebem cachaça, como toda a gente sabe, isso foi trazido, os destilados foram trazidos só pelo colonialismo, portanto, se eles bebem cachaça, não podem ser índios, não podem ter um modo de vida tradicional. Isso é feito, portanto, com um certo... Aí eles estão a retirar informação de uma forma tecnicamente bastante sofisticada. O único interveniente, para já, e que implica a ideia de toda uma equipa a trabalhar, e para mim o primeiro choque, digamos, com a leitura deste relatório foi sentir-me investigada durante muito tempo, ou seja, alguém andou a ler os meus textos, a ver os sites do ICS, etc. Portanto, tem-se essa sensação, e alguém que, de facto, sabe o que é que está a fazer, ou seja, a investigação, do ponto de vista de investigação, no sentido brasileiro do termo e não de pesquisa, está realmente muito bem feito. Quem nós sabemos que certamente está muito envolvido nisto é o Eduardo Luz, que é muito conhecido, um antropólogo que foi precisamente, que acabou por ser retirado como fazer de parte da Associação Brasileira de Antropologia por razões de natureza ética e que, portanto, há muitos anos tem causado muitos problemas como um instigador desta frente anti-ciências sociais. Esse sabemos porque há muitos testemunhos dele ao longo do relatório. Ele é um grande informante, é uma das pessoas que mais testemunha durante o relatório, mas certamente que haverá uma equipa técnica muito mais vasta do que esta e que teve e que sabe fazer, sabe tecnicamente mexer com o material e encontrar citações para argumentar como quer argumentar, etc. E essa é, sem dúvida, é uma das questões que tem sido agora já levantada, com que dinheiro que isto foi feito, porque realmente é um grande empreendimento, isto não é um processo acusatório, é como aqui foi falado várias vezes, é uma revolução de facto, é uma proposta de uma revolução que tem que ter tido uma equipa técnica forte por trás. Pedro, uma reação? Eu acho que a nossa posição tem que ser essa, de discutir e tentar entender qual é o movimento que está por trás desse relatório. Claro,